Um pouco mais da cruz foi pregado semana passada. Um pouco mais da cruz. Só que hoje o tema da mensagem é mais um pouco da cruz. Tá bom? Um pouco mais um pouco hoje. Tá bom? Amém? Amém. A cruz, ela é fascinante. Eu não canso de repetir isso, então, que nunca houve sobre a face da terra nenhuma obra maior do que esta. Eu não creio, eu não encontro, não vejo nada tão poderoso, tão maravilhoso como aquela obra no Monte do Calvário. Quando Deus permite enxergarmos a cruz de Cristo de uma maneira mais vívida, mais pessoal, mais íntima, mais concreta, mais real. Quando Deus começa a abrir seus olhos e você começa a entender um pouquinho mais o que houve naquela cruz, você fica pasmo, você fica boquiaberto, você fica maravilhado, você fica sensibilizado, você fica até emocionado. É assim que eu fico lá em casa durante a semana, quando o Espírito de Deus começa a trazer a revelação mais um pouco da cruz. É assim que eu fico. Um pouco mais da cruz é alegria, é louvor, é gratidão, é mais amor para com o Senhor Jesus Cristo, sabia? Ninguém fala bem? Sabia que conhecer um pouco mais da cruz é crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus também? Sabia? 2 Pedro 3,18 fala isso. Crescei, é ordem, dia após dia. Conheça mais o Senhor, conheça mais a graça do Senhor, e você vai conhecer mais a graça do Senhor, como falamos ontem, quando você está lá no pó, tá bom? No aperto, no deserto, nas tribulações. É assim que você vai crescendo na graça, viu? Não é no meu irmão, não. Vamos mudar a mentalidade. A cruz inverte os valores, a visão, a percepção de muitas coisas. Hoje, conhecendo a verdade, eu vejo que eu pensava de modo contrário muitas vezes. Graças a Deus, Deus mudou. Uma coisa que você vai fazer lá no céu. Ok, o que você vai fazer lá no céu? Adorar o Senhor, glorificar o Senhor. Hã? Sim. Não. Muito mais do que isso. Lá no céu, nós vamos ter a alegria verdadeira, transportante, constante de conhecer mais o Senhor. O Senhor é tão grande, tão grande, tão grande, que nós teremos a eternidade para conhecê-lo. E a vida eterna é esta. 2 pontos: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. João 17,3. A vida eterna é estar conhecendo o Senhor Jesus Cristo. Isto é uma alegria, meus irmãos. Quando Deus me revela essas bênçãos, meu coração explode de alegria. Eu tenho vontade de estar no céu. Aqui eu quero viver um pouquinho no céu, conhecendo mais do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Zeca, para mim hoje, conhecer mais um pouco da cruz, que é conhecer mais um pouco do Senhor Jesus, é uma preciosidade, é preciosa para a igreja. É uma preciosidade para você, meus irmãos. Por isso eu quero convidar você a desfrutar com alegria, com louvor, essa palavra. Escute. Conheça mais, vive com o Senhor, é alegria,
para a grande maioria dos habitantes da terra, bilhões e bilhões de pessoas, a cruz, simplificado para eles, é: Jesus morreu. Ponto. A maioria não passa disso. No conhecimento da cruz, Jesus morreu. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus morreu na cruz. Ponto final. Seca, isso é pobreza. Isso é pouco. Isso é nada. E nós éramos assim. Joshua, nós não conhecemos quase nada alguns anos atrás. Não é não, Valdir? Valdir conhecia mais do Corinthians do que da cruz. Ainda bem que agora está sendo inverso, né? Para outros religiosos ali, que vão para os cultos de vez em quando, mas de vez em quando faltam, a cruz Jesus sofreu também antes de morrer, porque ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? É um pouquinho mais de conhecimento da cruz. Um é: Jesus morreu. Outra é: Jesus sofreu e morreu. Mas isso é pouco demais, hein, Madevaneiro? Isso é quase zero. Quase zero. Nós estamos há anos ouvindo a palavra da cruz e parece que não sabemos quase nada ainda. Estamos lá no começo. É não? Sim? É profundo. Eu fico maravilhado como Deus está dando a mensagem da cruz para nós, semana após semana, o ano todo. É rica, é profunda a cruz de Cristo. A cruz é muito mais do que um símbolo, é muito mais do que religião. Eu sei que ela permanece um mistério para a grande maioria. A grande maioria, a cruz é um mistério, como foi para nós, mesmo sendo evangélicos, crentões. É um mistério para nós. Não é mais, graças a Deus. Mas quando vamos conhecendo, nós vamos vendo que a cruz ultrapassa nossas expectativas. Como estou dizendo, 20 anos pregando e parece que não pregou quase nada. Essa é a impressão que eu tenho. Vanessa, 20 anos pregando o ano todo e parece que não foi quase nada. Ultrapassa. Eu nunca esperava isso. Nunca. Pastor Vive procurando temas para pregar. Aqui, o tema é a cruz. O Velho Testamento, para quem lê, deixa eu ver quem lê o Velho Testamento aqui, levanta a mão. Essa igreja é bíblica. Leia, porque o Velho Testamento faz muitas referências à cruz de Cristo, sabia? É impressionante como Cristo é vivo no Velho Testamento. Ame o Velho Testamento, porque isto é amar a Jesus Cristo. É um assunto bíblico, é um assunto milenar, a mensagem da cruz. É um assunto que o próprio Deus fala antes mesmo da fundação do mundo. Nós não estamos falando qualquer mensagem, estamos falando de algo que o próprio Deus fala há milênios. Desde a eternidade passada, Deus fala sobre isso. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, o Apocalipse fala. Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Efésios 1 fala. Esse é um assunto que vem sendo ventilado pelo próprio Deus há muitos séculos. É maravilhoso. Os profetas falaram, os salmistas falaram do Cristo crucificado. Deus falou por meio dos profetas diversas vezes. Por isso, para mim, falar da cruz
é falar de um assunto bíblico cristão. A cruz. Vanessa, sabia que a cruz será um assunto no céu? É um assunto no céu. Quando você lê Apocalipse, por exemplo, Apocalipse 5:12 diz assim: proclamando em grande voz, 2 pontos, os anjos: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Apocalipse 5:12. Aqui, Vanessa, aparece a palavra Cordeiro, com letra maiúscula, referindo-se a Jesus Cristo, este crucificado. Apocalipse fala das coisas futuras, meu irmão. E aqui em Apocalipse, o ambiente, alguns ambientes aqui é o céu. Lá virá de todas as tribos, povos, nações, línguas, raças, louvando aquele que é digno, que está sentado no trono. E aqui fala do Cordeiro. Ainda hoje habitam Cristo crucificado, é assunto no céu. Foi no passado, é no presente, será no futuro. Vocês acham que nós estamos perdendo tempo? Não. Você ainda quer ouvir algumas historinhas? Eu conto. Eu tenho um monte de histórias. Ao longo do meu pastoreio, eu decorei um monte de historinhas, ilustrações. Às vezes eu ia para algumas igrejas por aí, eu pregava assim 7, 8 ilustrações numa mensagem e o povo ficava feliz. Eu perdi muito tempo com o pastor em não pregar a mensagem da cruz. A cruz é um assunto celestial, hein, Márcia? Lá não vamos falar de bolo, de times, de carros, sei lá, viu? Docinho. Noivas. Tá pegando pra todo mundo. Não vamos ficar falando de comida. Salmo 22. É um salmo messiânico. Trata da crucificação do Senhor Jesus. E nos primeiros versículos nós vemos o grito de desespero: por que me desamparaste? Aquilo que Jesus gritou na cruz do Calvário já havia sido profetizado milênios antes. Eu gosto dessas coisas, Zeca. As coisas batem. Verdadeiro no cristianismo, as coisas batem, se harmonizam, confirmam. Eu gosto disso. Não gosto das coisas que ficam no ar. 16, o final, né, pastor? Transpassar o rio, as mãos e os pés. Sim. A palavra desamparar no grego é a palavra egikataleipo. Eita palavrão, egikataleipo no grego. A palavra, o verbo desamparar, que corresponde o verbo nesse Salmo 22 em hebraico, azab. É o mesmo verbo. E este verbo traz a ideia de um desamparo real, profundo, verdadeiro, presente, algo muito sério, muito verdadeiro. Não esqueci não. É algo forte. Penetrou as profundezas da alma do Salvador, a ponto de ele gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Foi um desamparo real que muitas vezes nós não entendemos, porque nunca sentimos isto.
Mas quando você começa a entender um pouco mais da cruz, porque o Espírito de Deus está dentro do coração sedento, sincero. Hoje você não pode ouvir Jesus gritando como gritou na cruz, mas quando o Espírito revela ao seu espírito, você começa a não só ter a percepção, mas a sensibilidade no seu espírito, na sua alma. Que grito foi aquele? Que desamparo foi aquele? Às vezes a gente fala de cruz e passa por cima, e a gente não vê, a gente não sente, a gente não conhece um pouco mais e não sabe o que é desamparo. Você e eu precisamos entender um pouco mais da cruz. Eu fico vendo nesses primeiros versos do Salmo 22 a angústia de Jesus e Ademir essa semana, lendo, estudando e orando, olhando para Jesus. Meus olhos ficaram cheios de lágrimas. Hoje é a pessoa que eu mais amo. Jesus é a pessoa que mais amo. E quando o Espírito me mostrou aquele desamparo, aquela angústia, meu coração derreteu. Nunca ninguém foi tão desamparado, Sandra, como Jesus foi. Por isso, quando nós nos sentimos sozinhos, Ele nos entende. Se houve alguém que soube que é desamparo, solidão, abandono, viraram as costas para Ele. E em Jesus Cristo, Ele sabe o que é isso. Ele entende aqueles que são abandonados, aqueles que são rejeitados, aqueles que são desamparados. Jesus, Marcos, entende. Eu entendi, Márcia, que Jesus sofreu aquele desamparo na cruz, porque Ele não suportou ver você ser desamparado por causa do pecado. Ele nos amou tanto que não queria nos ver desamparados pelo Pai, porque o Pai tinha todo o direito de nos desamparar, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, e faz com que Ele não ouça nossas orações, diz o profeta Isaías no capítulo 59. Ele sofreu aquele desamparo para você não ser desamparado por Deus. Aleluia! Obrigado, Senhor. Você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é isso. O que é desamparo de Deus? Porque Jesus passou isso por nós. Para mim, a cruz, conhecendo um pouco mais, eu posso dizer que ela é Jesus levando, tomando, assumindo o nosso desamparo. Quando você continua no verso, no Salmo 22, um pouquinho mais adiante, no versos 4 e 5, diz assim o salmista: nossos pais confiaram em Ti, confiaram e os livraste, a Ti clamaram e se livraram, confiaram em Ti e não foram confundidos. Jesus ali estava citando que o povo de Israel, mesmo pecando, quando eles clamaram, Deus ouviu. Deus não desamparou. Mas em relação a Ele na cruz, que estava clamando ao Pai, ao nosso Deus, naquele momento do clamor, Ele estava nos apresentando. Por isso Ele não chamou Pai meu, Pai meu, mas Ele falou Deus meu, porque Ele não se apresentava. Ele estava levando o nosso desamparo. Deus não livrou seu filho naquela cruz.
fizesse isso, Ele teria que cobrar de mim e de você. Deus Pai, Deus Filho, eles terão um único propósito de nos salvar. Jesus se sentiu ali naquela cruz tão desamparado, tão desprezível, que no verso 6 ele fala assim: mas eu sou velho, e não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Ele se fez um velho. É isso que o pecado faz. Traz desprezo. Ao longo da minha vida, Josh, eu vi homens do pecado sendo desprezados. O pecado traz desprezo. Não viva em pecado. Um pai que vive no pecado, o filho vai desprezar. É isso que eu vejo constantemente. Mais adiante, nesse salmo, eu fico lendo, ali meu coração derrete. É como Jesus falando: olha, eles têm chifres, eles me cercam, eles me trazem medo, eu vou morrer. Os inimigos estão ao redor de Jesus, pavorosos, e Jesus abandonado, clamando ao Pai. Já pensou o seu filhinho dizendo: papai, me salva, me salva, me salva, olha, eles vão me matar. Eita, é o contexto desse salmo. Lá naquela cruz, era assim que Jesus sentia, com medo. Mais adiante nesse salmo ele fala assim: que derramou, ele se derramou como água, os seus ossos se desconjuntaram e o seu coração derreteu como cera. Conhecendo um pouco mais da cruz, a gente vê a seriedade desta obra, o que Jesus precisou passar para nos salvar. Um pouquinho só além da cruz já nos deixa quebrados, sensibilizados com o Salvador. Esse sofrimento, por amor, me constrange. Jesus levou naquela cruz os meus medos, o meu desamparo, a minha angústia, o meu abandono, o meu desprezo. Foi isso que Ele fez. Você acha que é pouca coisa? Ele fez para que você não precisasse passar por tudo isso. Vendo um pouco mais da cruz, eu vejo quanto Jesus sofreu por nos amar. Por isso agora eu fico assim com ojeriza quando ouço falar, já longe de Jesus me ama. Naquela cruz Ele me amou, mas não sabe nada mais além disso. Precisamos entender, e mais precisamos participar do seu sofrimento. Filipenses 3 fala sobre isso. Filipenses 3:10. Muitas vezes o crente não está nem aí com Jesus, vai para o culto de domingo, sai do culto, vai comer uma pizza, volta para casa, assiste televisão, vai dormir. E Jesus quer nada. Gênesis capítulo 22, nós encontramos um episódio onde Abraão oferece seu filho a quem amava como sacrifício no Monte Moriá. Vocês conhecem esse episódio bíblico de Abraão oferecendo Isaac? E quando eles estavam para matar, sacrificar seu filho, o anjo bradou para não fazer isso, porque agora ele sabia que temia Deus. E logo Abraão olhou para trás e viu um cordeiro.
houve um livramento. Que final feliz para Abraão e Isaac. Abraão ficou tão feliz que ali naquele monte Abraão falou: Jeovê. São 4 letras no hebraico, o nome de Deus. Jireh é provisão. Deus é o Deus que provê, disse Abraão. Nesse episódio, no Monte Moriá houve a provisão de Deus, mas no Monte do Calvário não houve. Entende? Porque a cruz não é brincadeira. Não é brincadeira. Jesus precisou passar. O profeta Isaías fala, certamente, em capítulo 53, versículo 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O filho morreu sozinho, desamparado, porque ele era a figura do bode expiatório que era levado para o deserto, levando os pecados do povo. E ali no deserto, solitariamente, ele morria. Jesus morreu fora do arraial, Monte das Caveiras ficava fora de Jerusalém. Todo relato bíblico que se interharmonizam. A Bíblia é fantástica. O Velho Testamento traz algumas figuras do Cristo crucificado: o bode expiatório, o verme do Salmo 22, a serpente de bronze. E eu falo, nossa, não tem beleza nenhuma. E o profeta Isaías fala que não havia beleza nele. E são comparações, figuras desprezíveis: cobra, verme, bode. O glorioso Deus sendo comparado a essas coisinhas, sendo humilhado, sendo desprezado, sendo abandonado. Isso é cruz. O Pai virou as costas porque Jesus se fez pecado, segundo a Coríntios fala. O profeta já dizia que Deus ia jogar os pecados atrás das suas costas. E Ele fez isso naquela cruz, virou as costas para Jesus, porque Jesus estava levando os nossos pecados. Ele não apenas se fez pecado por nós, mas maldito por nós, porque todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito, dizia a lei. A cruz é Cristo se fazendo pecado e maldição em nosso lugar. O pecado rouba a paz, a alegria, a salvação, a comunhão. O pecado rouba a justificação, rouba um monte de coisa boa que Deus quer dar para nós. E Jesus se fez pecado para que você não fosse saqueado dessas bênçãos que Deus tem para você. Aquela cruz é para que você continue desfrutando da paz do Senhor Jesus, da alegria do Salvador. Para mim, a cruz é benéfica. A cruz é abençoadora. Maravilhosa cruz.
multidão ouviu Jesus no Getsemane. Por 3 vezes ele ajoelhou naquela noite, clamou a ponto de suar gotas de sangue, pedindo para o Pai afastar o cálice da ira de sobre ele. Você e eu não sabemos o que é desamparo. Você e eu não sabemos o que é cálice da ira de Deus. Mas Jesus sabia. Ele não estava pedindo qualquer coisa. Ademir, naquele dia, naquela noite, Jesus estava pedindo para Deus afastar o cálice da ira, porque não existe nada mais medonho, destruidor do que a ira de Deus. Um tsunami não é nada, uma bomba atômica não é nada perto da ira de Deus. E Jesus sabia disso. Jesus sabia. Ele não ia pedir ao Pai qualquer coisinha. Não havia algo mais terrível. Por isso ele pediu. Mas o Pai não atendeu. Por quê? Porque Jesus não queria que a ira de Deus esmagasse você. Jesus se tornou nossa propiciação. Ele foi esmagado, ele foi moído naquela cruz, para você e eu não sermos, por causa do justo juízo de Deus sobre o pecado. A cruz não é pouca coisa, meus irmãos, não brinquem, leve a sério. É devastador, é desolador, é destruidor, é esmagador. A ira de Deus é isto. Uma coisa que eu não quero mais nunca na minha vida é estar debaixo da ira de Deus. Eu não quero. Um versículo que me alegra, vocês abrem mais 1 Tessalonicenses 1:10, fala que Jesus nos livra da ira vindoura. Oh, glória! Esse versículo me traz uma paz, uma segurança. Muitos estarão debaixo da ira de Deus, sim. Muitos que o rejeitaram, mas nós não. Jesus vai nos livrar da ira vindoura. Aleluia! Por quê? Porque houve uma cruz. Por quê? Porque Jesus se ofereceu para receber essa ira que era nossa. Ele é digno que você saia da sua casa num domingo chuvoso para adorar? Sim. Eu gosto quando há empecilhos, há dificuldades. Eu gosto. É assim que eu posso provar, muito mais o meu amor pelo Senhor. É tudo fácil, é fácil. Foi fácil a cruz? Não seja um crente que gosta de conforto, comodismo. Vai adorar aquele que é digno, ainda que você esteja cansado, com dores, ou seja lá o que for. Kézia está aqui com dor, saiu da cirurgia há poucos dias, mas está aí, né, Kézia? É assim que a gente cresce. É assim que Jesus passou naquela cruz, homem de dores, que sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer. Mais um pouco da cruz torna o nosso cristianismo mais cristocêntrico. Eu gosto disso, sabe? Quanto mais conheço o Senhor da cruz, mais amo o Senhor, mais admiro o Senhor, mais grato sou a Ele. Paul Washer, pregador americano, ele diz que Jesus, ele foi moído, como o grão de trigo é moído no engenho. Duas pedras
enormes, raspando aquele grãozinho, não sobra nada. Irmão Devaneiro, não sobra. Ninguém vai lembrar que era um grãozinho de trigo. Depois que foi moído, acabou. O profeta Isaías fala que agradou, Deus se agradou em moê-lo. Jesus foi moído. Ele já profetizava em João 12:24: se o grão de trigo cair em terra e não morrer, fica ali só, mas se morrer, produz muito fruto. Ele sabia, vou precisar disso para isso que eu vim. Ele diz em João: a cruz foi um engenho que morreu totalmente um grão, um G maiúsculo, de trigo. A cruz foi um martírio do nosso amado Senhor. Conhecer um pouco mais da cruz nos faz ver a importância dela. Quanto mais se conhece a cruz, menos despreze o Senhor da cruz, mais amo o Senhor da cruz, mais louvo o Senhor da cruz, mais Ele cresce em mim, mais de Cristo. Muitos ouvem a mensagem da cruz com desdém, com enfado, como eu disse hoje antes desta mensagem. E eu até durante a pregação eu ficava pensando: por que não fica em casa? Mas à medida que você vai conhecendo a cruz, você vai vendo o coração de Jesus. Quem conhece a cruz, Vanessa, jamais vai desprezar a palavra da cruz. Jamais. O Cristo da cruz. Nunca. Quem matou Jesus, Sandra? Foram soldados romanos. Sim. Sim, mas Nosso pecado. foi o Pai. Em Atos, o apóstolo Pedro fala que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e paciência de Deus. Foi o Pai que fez Jesus sofrer e morrer pelos nossos pecados na cruz. Nós somos salvos não porque Jesus foi simplesmente crucificado pelos romanos, não, mas porque o Pai derramou sua ira sobre seu Filho para nos justificar. Somos salvos não pelo que os soldados fizeram a Jesus, mas pelo que o Pai fez para praticar a justiça em nos salvar. Porque Deus não iria justificar um ímpio como nós, mas para Ele se tornar o justo e o justificador daqueles que têm fé nele, Ele precisou fazer isso com Jesus naquela cruz. A cruz foi o custo total dos nossos pecados, pago pelo sangue do Senhor. Conhecer um pouco mais da cruz é conhecer um pouco mais de Jesus Cristo. Quanto mais experimento a cruz, mais amo Jesus. Nunca vou esquecer o que Ele fez, e nunca quero desprezar a bendita cruz do Senhor Jesus. Só sei, irmã Devaneiro, que conhecer um pouco mais da cruz me faz um pouco mais cristão. Após essa mensagem, Maria, eu estou dizendo para mim mesmo: é necessário conhecer mais
Receba esta palavra. Vamos